Bom, a corrente filosófica racionalista. Racionalismo é uma vertente da teoria do conhecimento moderno que defende a natureza inatas das ideias e que todo conhecimento verdadeiro adverte de racionalidade. O racionalismo foi uma corrente filosófica muito importante da modernidade. Como concepção do conhecimento filosófico, o racionalismo começou a tomar corpo durante o Renascentismo, mas as suas primeiras origens pode retomar a filosofia grega, como as principais ideias platônicas e as concepções dos princípios da causalidade. O racionalismo tem como principal objetivo teorizar um modo de conhecer os seres humanos, não aceitando qualquer elemento empírico como fonte de conhecimento verdadeiro. Para os racionalistas, todas as ideias que temos têm origem na pura racionalidade, o que compõe também uma concepção inatistas, isto é, que as ideias têm origens inatas ao ser humano, nascendo conosco o nosso intelecto e sendo usadas e descobertas pelas pessoas que fazem melhor uso da razão. São considerados filósofos racionalistas Descartes e Spinoza. Entre os filósofos da corrente filosófica racionalista, Spinoza se dedicou ao estudo da filosofia e à teologia desde jovem. A sua concepção racionalista defendia a separação da matéria do intelecto e da racionalidade, com base naquilo que ele chamou de imanente e transcendente. O seu problema com as autoridades judaicas deu-se porque ele afirmou que Deus era imanente, estando, portanto, presente materialmente na natureza. Outro filósofo era René Descartes, o primeiro grande racionalista. A sua defesa do racionalismo é tão grande que cogitou cartesiano admitir como conhecimento primeiro e bem mais fundamentado, que seria o reconhecimento da existência com base no ato de pensar e não na vivência. Bacon é considerado o pai do empirismo moderno, por ter formulado os fundamentos dos métodos de análise e pesquisa da ciência moderna. Para ele, a ciência verdadeira é a ciência das causas, fazendo assim então com que sua linha de pensamento ficasse conhecida como um racionalismo experimental. Francis se preocupa também em identificar formas de pensamento mais comuns que podem nos levar a falsas verdades, que isso ele chama de ídolos. Bacon também tinha uma maneira de criticar severamente os filósofos anteriores a ele, porque esses filósofos não buscavam métodos efetivos de resolver os problemas das pessoas. Quem foi Francis Bacon? Francis Bacon foi um filósofo do século XVI, que nasceu na cidade de Londres em 22 de janeiro de 1561. Francis Bacon, além de filósofo, também era político e ensaísta, e defendia a tese de que o método indutivo era o método mais eficiente para se compreender o funcionamento da natureza. Francis Bacon nasceu numa época em que houve o deslocamento da Renascença nas redescobertas do mundo antigo para uma abordagem mais científica do conhecimento. Francis Bacon era um empirista, ou seja, ele defendia a ideia de que o conhecimento adivinha através das experiências práticas. No período que estudou em Trinity College, ele se aprofundou na filosofia escolástica tomista aristotélica, o que o fez perceber o problema do método da filosofia do grande pensador grego Aristóteles. No contexto filosófico, Francis Bacon defendia a possibilidade de um conhecimento mais seguro. Ele afirmava que a filosofia deveria ser de forma prática e também entendia que nós deveríamos buscar, dentro da filosofia, a mentalidade científica que tanto procuramos, deixando as falsas noções que, de certa forma, acabam nos condicionando nas nossas reflexões. Francis Bacon criou um modelo de observação através da indução, no qual estava baseada a observação minuciosa e precisa de fenômenos naturais. E por essas e outras contribuições que Bacon ficou conhecido como o pai do método experimental. Para Bacon, a figura dos ídolos estava baseada em falsas noções e hábitos mentais incutidos na mentalidade dos homens. Para ele, a crença nos ídolos prejudicava o avanço da ciência e da racionalidade humana.
Foi em uma de suas obras, O Novo Organo, que ele apresentou os 4 gêneros dos ídolos que geram falsas noções. A primeira, ídolos da tribo, que é proveniente das limitações da espécie humana. O segundo, o ídolos da caverna, o nome dessa categoria está relacionado com o mito da caverna de Platão, proveniente das falsas noções do ser humano. O ídolo do mercado ou do foro, proveniente da linguagem da comunicação. E o ídolo do teatro, que é proveniente do campo cultural, filosófico e científico. Bacon entendia que o homem podia conhecer a fundo a própria natureza e, conhecendo-a, poderia dominá-la por completo. Daí lhe é atribuída a frase: saber é poder. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre Baruch Spinoza. Baruch Spinoza foi um holandês que desenvolveu um racionalismo radical, caracterizado principalmente pela crítica às superstições religiosas, políticas e filosóficas. De acordo com o filósofo, a fonte de toda superstição é a imaginação, incapaz de compreender a verdadeira ordem do universo. A imaginação acredita a realidade a um Deus transcendente e voluntarioso, nas mãos de quem os seres humanos não passam de joguetes. E a partir de superstições religiosas se desenvolveriam as superstições políticas e filosóficas. Para combater essas superstições em sua origem, Spinoza escreveu o texto Ética, no qual busca provar como é uma demonstração geométrica a natureza racional de Deus que se manifesta em todas as coisas. Segundo o filósofo, Deus não criou o mundo nem está fora do mundo. Ele é o próprio universo. Por isso dizia Deus ou natureza. Portanto, trata-se de um Deus imanente que está inseparavelmente contido e implicado em toda a realidade. Blaise Pascal foi um importante pesquisador, matemático e físico, teórico, também foi teólogo e filósofo francês. Uma das mais importantes frases que Pascal proferia era: o coração tem razão que a própria razão desconhece. Ou seja, ele ia de encontro com seus contemporâneos que traziam uma frase totalmente oposta, que era que a razão sempre iria se pressupor ao coração, à emoção. Então ele vinha aí igualando. Mas lembrando, ele não era negacionista, ele não negava a vertente racionalista, mas sim ele tinha uma vertente filosófica baseada na razão, em sua obra intitulada Os Pensamentos. Pascal apresenta suas principais indagações acerca da existência de um Deus baseado no racionalismo. E também ele vinha ali com o coração sente Deus e não a razão. Eis que a fé Deus sensível ao coração, ou seja, Pascal vinha dizendo que nenhum dado científico, pesquisa ou algo do tipo que fosse daquela vertente cartesiana iria conseguir explicar Deus, mas sim o homem em si, com seus pensamentos, suas emoções, iriam sentir Deus, e com isso era o suficiente para que o homem tivesse a sua fé. Conforme o filósofo, o ser humano seria importante para desvendar o mistério do divino e, portanto, relaciona seus estudos na busca da verdade, bem como a tragédia humana. Assim, para ele, a razão não seria o fim ideal para provar a existência de Deus, uma vez que o ser humano está limitado às aparências, nas palavras do filósofo. Ou seja, ele confirma que o homem ele só terá a virtude de Deus com a sua fé. Empirismo. O desenvolvimento da ciência moderna ela se deu entre o século XVI e XVII com questionamentos sobre um conhecimento verdadeiro. Nesses filósofos, eles, entre o século XVII e XVIII, começou-se a formular teorias sobre o conhecimento, e após
teorias e o pensamento, principalmente de Descartes, que tinha o pensamento das ideias inatas, que queria dizer que seriam ideias já fundadoras do conhecimento, que elas já teriam nascido com o sujeito. Esse método ele se baseava na dedução e assim se evoluía os conceitos. Só que isso provocou muita reação entre outros pensadores que defendiam que exatamente o oposto, que a ideia seria um processo de conhecimento através de uma experiência para se chegar a uma conclusão, para se chegar a uma formulação do conhecimento. E esses experimentos também contando com os sentidos. Surge assim diversas doutrinas empiristas. A palavra empirista, empirismo, vem de empiria, que do grego significa experiência. Destaque para Aristóteles na Antiguidade, São Tomás de Aquino na Idade Média e na Idade Moderna alguns pensadores que vieram como Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume e outros. E o berço dessa formação do empirismo foi nas Ilhas Britânicas, sobretudo na Inglaterra, onde a ciência ela vai se afastar de um caráter especulativo apenas do pensamento e dedução, e ela vai se aproximar da experiência, trazendo a experiência e o uso dos sentidos e o uso de métodos e uso desse experimento para a ciência se tornar algo mais objetivo. E o empirismo também influenciou não só a questão do conhecimento científico, mas também sociopolítico, pois nessa época a burguesia ela começava, além do poder econômico, também ter influência no poder sociopolítico, principalmente com o liberalismo econômico e pressionando para as ideias e o poderio monárquico e se destituindo, que foi o que ocorreu depois no correr do tempo, e o empirismo nessa época teve forte influência. John Locke foi um filósofo dos mais importantes do empirismo e ele exerceu sua função de grande influência sobre os filósofos da época, assim como David Hume. Ele estudou filosofia, medicina e ciências naturais na Universidade de Oxford, assim como também estudou Francis Bacon, né? E ele estudou e lecionou filosofia grega e filosofia retórica, né? Em 1695 ele foi nomeado membro do parlamento, né? Até ele abandonar o cargo em 1700. Locke afirmava que o conhecimento era provenientemente da experiência, da origem externa, ou seja, nas sensações, mais do que na origem interna, né? E que era através da reflexão, que era o que Locke pregava sobre a reflexão. E ele aplicava que antes de percebermos qualquer coisa, a mente é como uma folha de papel em branco. Ou seja, assim quando a gente vai aprendendo, vai entendendo, vai conhecendo algum assunto ou estudando sobre alguma coisa, assim é a nossa reflexão, de como a gente vai aprendendo, vai tendo dúvida daquilo, vai conhecendo e vai tendo novas experiências com aquele novo conhecimento ou sobre o que a gente está estudando, que diz sobre a nossa reflexão. Tanto como eu li dizendo que é sobre a origem externa na sensação e sobre a origem interna na reflexão, de como a gente reflete aquilo que a gente aprendeu sobre o conhecimento que a gente tem de algo ou de alguma coisa que a gente sabe, de como a gente expõe aquela reflexão do nosso conhecimento. Era isso que John Locke pregava. Obrigado. Bom, George Berkeley nasceu na Irlanda do Sul, em Kingley, e fez seus estudos superiores no Trinity College de Dublin, onde mais tarde ele se tornou professor de teologia e grego. E ele se interessou muito por leitura de pensadores como Locke, Descartes e Newton, o que fez com que ele se interessasse muito cedo pela filosofia. E com 25 anos, em 1709, ele publicou o Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano. E na obra O Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano, Berkeley defende que todo o nosso conhecimento do mundo exterior ele se resume àquilo que captamos pelos nossos sentidos, o que em tese é empirista, mas ele afirma também que a existência das coisas se traduz na percepção que temos sobre a existência, ou como suas próprias palavras, ser é perceber
e ser percebido. Bom, isso significa que toda realidade depende da ideia que fazemos das coisas. Desse modo, Berkeley ele nega a existência da matéria como algo independente da mente. E no seu tratado ele traz uma citação dizendo que o que os olhos veem e as mãos tocam existe. Existe realmente, não nego. Só nego o que os filósofos chamam de matéria ou substância corpórea. Ou seja, apesar do seu empirismo, o Berkeley, como homem religioso que era, defendeu a imaterialidade do mundo. George Berkeley procurou demonstrar que a matéria não existe e que todas as afirmações da filosofia materialista são falsas. Contudo, em alguns pontos ele concorda com John Locke. John Locke, que era ali um filósofo materialista. Ele concorda quando Locke ele fala que todo conhecimento humano está baseado em ideias. Só que aí ele acaba discordando quando Locke ele diz que as ideias resultam de um contato com o mundo empírico. Berkeley ele fala que ser é ser percebido, ou seja, a matéria é uma ilusão e a verdadeira realidade está no campo das ideias. A contradição entre Locke e Berkeley está no campo da ideia. Para Locke, a ideia é resultado do contato com a matéria, e para Berkeley, a matéria é uma ilusão e a verdadeira realidade está no campo da ideia. Como, por exemplo, quando afirmamos que uma árvore existe, ela de alguma forma estimula os nossos sentidos. Nós percebemos a árvore, portanto ela passa a existir para nós. E a partir desse exemplo de Berkeley, alguns opositores questionaram perguntando: então se alguém deixar de perceber a árvore, ela deixará de existir? E ele diz: não deixará de existir, pois a todo momento alguém estará percebendo a árvore, nem que esse alguém seja a própria divindade. A partir de toda essa explicação, nós percebemos que Berkeley ele não nega a realidade externa, ele nega que essa realidade seja constituída de matéria inerte, assim como os filósofos materialistas. Para Berkeley, a realidade externa é baseada nas percepções de Deus. A partir desse entendimento, as percepções de Deus tornam a realidade estável e as faz ser iguais para todas as pessoas. Assim, o mundo nada mais é que uma relação entre Deus e os espíritos humanos. Boa noite, sou Joana Maria, eu vou apresentar sobre David Hume. Falando um pouquinho sobre ele foi um filósofo que teve uma grande contribuição para pensadores posteriores dele. Ele tinha um cargo muito importante na diplomacia da época e ele viajava muito para países europeus. Isso fazia com que ele tivesse contato com pensadores muito importantes da sua época, como David Smith. Isso fazia com que ele tivesse um contato melhor da sua época em conhecimento sobre isso. Em uma de suas obras, chamada Investigação acerca do Conhecimento Humano, ele criticava o racionalismo crítico. E ele também falava sobre o inutismo cartesiano. Em outra tese dele também, ele falava sobre como o conhecimento derivava de percepções da vida da pessoa, percepções psíquicas da sua vida. Ele divide em duas categorias, foi impressões, que seriam dados fornecidos audiovisualmente, e há ideias, que seriam dados fornecidos pelas memórias, pela imaginação, pelo sonho. E uma impressão derivava da ideia, e uma ideia derivava da impressão. Ele deu um exemplo de que um cego não pode ter uma ideia acerca de algo, sobre uma cor, porque ele nunca viu. E as ideias seria algo visualmente. E ele fala sobre isso. E uma coisa muito importante é porque esse ciclo que aconteceria de impressões, ideias, não acontece só uma vez, ou nunca acontece. Isso é um ciclo. Isso vai acontecendo cotidianamente na vida, sucessivamente. Ele defendia isso como sentido, associação de ideias. Pronto, associação de ideias. Isso fazia com que a pessoa tinha conhecimento ou adquirisse conhecimento sobre algo. Olá, meu nome é Gutierrez e eu sou do primeiro período de Direito. Bom, o tema a ser abordado é correntes filosóficas iluministas. Bom, mas o iluminismo ele se iniciou no século XVII e XVIII com uma forma de movimento cultural europeu, com o objetivo de gerar mudanças políticas, sociais e econômicas na sociedade da época. E para isso, os iluministas eles acreditavam na disseminação de conhecimento, com a forma de enaltecer a razão, em detrimento do pensamento religioso.
Mas vale ressaltar que os iluministas eles não eram ateus, porém eles acreditavam que o ser humano era capaz de chegar a Deus, que o ser humano chegaria a Deus por meio da razão. Meu nome é Abigail e eu vou falar um pouco sobre o pensamento iluminista. O pensamento iluminista foi importante para o desenvolvimento da ciência e do humanismo, que pregava a centralidade e a racionalidade humana. Várias obras foram desenvolvidas durante esse período, e uma muito importante também, muito especial, que sintetizava a ideia de disseminação do conhecimento pregada pelos iluministas, e ela era conhecida como enciclopédia. Meu nome é Abigail e eu vou falar um pouco sobre o pensamento iluminista. O pensamento iluminista foi importante para o desenvolvimento da ciência. Bom, Montesquieu foi um pensador francês que ficou muito conhecido por criar a teoria da triplificação do poder, que consistia em dividir o poder em três partes: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, onde cada um tem a função de criar, outro de exercer e outro de analisar as leis. Ele tem uma frase muito famosa onde ele fala que apenas o poder pode limitar o poder e que um homem investido de poder acaba sendo corrompido e tentado a abusar dele. Ou seja, um homem com muito poder pode usar o poder para o seu benefício próprio, para interesses pessoais. E naquela época o poder executivo era exercido pelo rei, o poder legislativo pelo parlamento e o poder judiciário pelos juízes. No Espírito das Leis, de 1748, ele fala abertamente sobre os três poderes. Ele ressalta que o poder legislativo, se ele por acaso se unisse ao poder executivo em uma só pessoa ou instituição, a liberdade iria desaparecer. Não haveria liberdade se o poder judiciário se unisse ao executivo também. O juiz poderia ter a força de um opressor e tudo estaria perdido se os três poderes se unissem. No caso, o de fazer as leis, o de ordenar a execução e o de julgar os conflitos entre o cidadão. Olá, eu sou Tairla Brito, sou estudante de Psicologia na Faculdade Favale e hoje vou falar um pouco sobre Voltaire, na verdade, François-Marie Arouet. Esse era o nome verdadeiro dele e ele era conhecido como Voltaire porque, na verdade, era um pseudônimo. Ele foi um dos mais importantes filósofos do Iluminismo e foi um filósofo francês muito influente na década de 18, no século 18. Por conta de seus ideais, alguns muito polêmicos, Voltaire ele foi uma das principais inspirações na Revolução Francesa. Agora um pouco sobre a biografia de Voltaire. Ele nasceu no dia 21 de novembro de 1694, onde a família de sua mãe era por parte nobre e a família de seu pai era por parte burguesa. A sua mãe ela morreu e ele tinha 6 anos de idade e o seu pai aspirava que ele fosse um grande advogado. Então ele queria que ele se tornasse advogado para trabalhar para o rei. Então seu pai matriculou ele logo cedo no colégio jesuíta Louis le Grand, que era uma tradicional instituição francesa. E ele foi um dos alunos notáveis, nas palavras de Marie-Hélène Chauí. Os seus professores que da época, falaram que ele era um rapaz de talento e um patife notável. Por ter começado muito cedo a escrever, Voltaire também teve problemas com as autoridades, já que o conteúdo dele era um pouco polêmico. E quando ele começou a cursar o curso de Direito, ele não concluiu. E aí ele quis mesmo seguir a carreira de escritor e dramaturgo. Então ele começou a escrever e para algumas peças teatrais, para o público mais assim da arte. E após isso, começou a escrita de filosofia e política, que foi onde ele se ressaltou. Todos os seus ideais da época tinham tons bem polêmicos, então às vezes foi proibido e ele teve até uma fama de polemista com os problemas da autoridade. Ele teve alguns problemas com autoridades. Chegou a ser preso na época, mas quando passou essa trajetória da prisão, ele logo retornou à fama com a peça Édipo. Ele fez a peça e se tornou um dos investigadores de tipo de negócio. Começou a se envolver com alguns tipos de situações, de empréstimos a juros de finanças até a tráfico de escravos. Ele tornou-se um burguês porque era a realidade dele, mas ainda assim ele se recusava com seus privilégios nobres. Então ele era um burguês pelo seu redor, mas ele se recusava a ser um nobre. Foi na Inglaterra que ocorreu o grande amadurecimento intelectual dele, como um grande escritor e filósofo. Então ele passou a tecer umas críticas políticas e desenvolveu seus escritos filosóficos.
E aí foi quando ele começou a ter relação com o absolutismo francês e relação também com alguns burgueses na Inglaterra, em questão de meios sociais. Agora um pouco sobre os ideais de Voltaire. Os ideais de Voltaire estavam bem alinhados com os pensamentos dos filósofos franceses iluministas da época. O que acontece é que ele dava ênfase mais à questão da liberdade de expressão. Voltaire acreditava que o ser humano ele tinha que ter total liberdade de expressão, de ideia criativa, e que essas expressões não poderiam ser interditadas por cunho moral e religioso. Então ele era totalmente a favor dessa separação do Estado e da Igreja. E ele foi um dos principais defensores da época em relação ao Estado laico. Ele acreditava que o Estado deveria ser laico. Então, assim, algumas pessoas acreditavam que ele não era a favor da monarquia. Isso não é verdade. Ele só acreditava que o monarca ele só era capaz de governar se ele fosse uma pessoa intelectual, se ele tivesse ali um cunho inteligente, né? Que ele fosse uma pessoa, no mínimo, um filósofo. Ele acreditava que teriam que ser assim. Voltaire ele era totalmente a favor da liberdade de expressão, de imprensa, e então, além da liberdade religiosa e tolerância, essa liberdade religiosa foi onde teve maior crítica em relação ao conteúdo dele, porque a igreja sempre foi muito forte. E quando ele tinha essa expressão, ele foi muitas vezes censurado e interditado por conta do seu pensamento liberal. Voltaire, no entanto, ele condenava e lutava com dois tipos de pensamento, que é o fanatismo e a superstição. Ele abominava e dizia que a liberdade, eles diziam que esses termos iriam levar a liberdade à ruína. Tem uma frase de Voltaire, na verdade essa frase não é de Voltaire, sim de Evelyn Beatriz Hill, que é uma escritora, mas que define bastante os ideais de Voltaire, que é: eu posso concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o direito que você tem de dizer. Então essa frase ela fala muito sobre ele, porque Voltaire ele lutava por isso, por essa liberdade que as pessoas tivessem de expressão, de denominar suas opiniões de forma livre e sem limitações. Para finalizar, eu separei algumas curiosidades bem legais sobre Voltaire, que são: Voltaire foi preso 3 vezes e 2 delas foi passando por um tempo na Bastilha, além de ser exilado 2 vezes e fugido da França por conta dessas questões que ele tinha, né, a respeito do seu pensamento político e religioso. E a segunda curiosidade é que ele foi um dos fundadores da Enciclopédia, que é um dos projetos que a gente usa bastante hoje, né, um site, e ele iniciou esse projeto com alguns escritores franceses, conjunto da obra de 36 volumes. E a terceira e última, para finalizar, entre os seus vícios estavam o café e as apostas. Então, quanto ao café, ele amava e bebia muito, e ele buscava grãos importados para sempre ter, né? E muitas das vezes caros. Ele bebia em média 20 xícaras de café por dia e chegou a já tomar 40 xícaras em um dia só. E como apostador, ele gostava de jogos e apostas, e o filósofo teve uma condição financeira confortável graças à sua habilidade com esses negócios. Então, eu espero que tenham gostado, e é isso. Denis Diderot foi o editor-chefe da obra da Enciclopédia de 1750 a 1772. Foi um crítico mordaz da teologia e da metafísica tradicional, pois ele adotou o ceticismo e o materialismo ateu. A obra da Enciclopédia foi um marco importante no Iluminismo, pois ela reuniu os principais conceitos científicos da época. Teve também não só a participação de Denis Diderot, como de Alain Berset e de outros pensadores que foram denominados enciclopedistas. A obra ela retratava de forma irônica os conceitos da época relacionados à independência do Estado com relação à Igreja. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, por suas concepções político-filosóficas, foi objeto de verdadeira veneração por parte dos participantes da Revolução Francesa, do ponto de vista estritamente político. É certo que a Revolução de 1789 deve o essencial de seus princípios de organização política a Rousseau. Mas a influência dessa obra, que foi a obra do contrato social, ela não cessa aí. Não resta dúvida alguma de que o princípio, mesmo de nossas instituições democráticas republicanas, é de inspiração russoniana. Eu sou a Luíse e o filósofo que eu vou falar é Russell.
Um dos tópicos é o estado natural, o estado de natureza, ou seja, antes do homem viver em sociedade. Russell, ele defendia que o estado natural do homem era aquele viver isolado, livre e feliz, e ele era guiado por bons sentimentos em harmonia com o seu habitat. As únicas paixões desse ser humano é o amor de si e a piedade. Amor de si, eu entendo que é aquele amor que te faz lutar para sobreviver, e a piedade é ver o sofrimento do outro, né, se compadecer do sofrimento alheio. E apesar do ser humano ele ter uma proximidade, né, se parecer um pouco com os outros animais, ele se distingue, ele é diferente. Porque o ser humano ele tem a capacidade de se aperfeiçoar a um ambiente novo, a se moldar, diferente dos animais. O ser humano ele pode se desenvolver para melhor ou para pior. E isso trata-se de perfectibilidade humana. O economista e filósofo Adam Smith, nascido em 1723 a 1790, foi um dos maiores expoentes da economia clássica de sua época e também um dos principais teóricos do liberalismo econômico. Em uma de suas obras, Adam Smith ele fala sobre as riquezas das nações e também criticou a política mercantilística e baseado nas intervenções das regulamentações excessivas do Estado e da vida econômica do seu país. Bom, para ele a economia deveria ser dirigida pelo jogo livre da oferta e da procura do mercado. O mercado se autorregularizaria dando conta das necessidades sociais desde que fosse deixado em paz consigo mesmo, sem intervenções dos governantes. Adam Smith também defendeu a tese de que o trabalho, em geral, representa a verdadeira fonte de riqueza para as nações, devendo conduzi-lo pela livre iniciativa das particulares. Oi, professor, a gente é aluna de psicologia, Stephanie, a Fernanda, e a gente ficou para falar de Immanuel Kant. Ele nasceu em Königsberg, na antiga Prússia Oriental, no ano de 1724, em 22 de abril. Ele era filho de um fabricante de arreios e uma dona de casa. Ele viveu uma vida modesta na infância, quase toda marcada por ensinamentos luteranos. Em 1740 ele entrou na universidade e em 1755 ele doutorou-se em filosofia, estudando também matemática e física. Ele fala que o espírito pessoal, que é o também chamado de razão, coordena as sensações. Destas das impressões, os sentidos externos e internos poderão ser apenas matéria-prima destinada exclusivamente ao conhecimento. A grande característica dos pensamentos que envolve Kant está em seu julgamento estético e teológico, onde estes se unem a fim de juntar julgamentos empíricos e morais, unificando o sistema social como um todo. O Kant também se preocupou em analisar as razões das ações humanas e as relações destas ações com a moral. Ele se questionou sobre as formas como devemos agir, por que devemos fazer e o que. Analisar as razões das ações humanas e as relações destas ações com a moral. Ele se questionou sobre as formas como devemos agir, por que devemos fazer e o que devemos fazer, como devemos comportar-nos em nossas relações com outras pessoas, qual a forma de se alcançar a felicidade, o que é e como podemos atingir o Supremo. Falando de uma das suas principais obras, nós trouxemos 3, que são A Crítica da Razão Pura, que foi feita em 1781, A Fundação da Metafísica dos Costumes, que foi em 1785, e A Resposta à Pergunta, o que é o Iluminismo, que foi em 1784.
A crítica da razão pura empreende uma investigação metafísica sobre a possibilidade de juízos científicos, sintéticos, na verdade, universais e também que são necessários no caso daquela época. Na fundação da metafísica dos costumes é escrito em que estabelece as bases de sua perspectiva ética, que é onde as bases se propõem a 3 fundamentações, que são fundamentações do imperativo categórico. E por fim, a metafísica sobre a possibilidade de juízos científicos, sintéticos, na verdade, universais e também que são necessários no caso daquela época. Na fundação da metafísica dos costumes é escrito em que estabelece as bases de sua perspectiva ética, que é onde as bases se propõem a 3 fundamentações, que são fundamentações do imperativo categórico. E por fim, a pergunta que responde sobre o que é o iluminismo, que reflete sobre o que estaria na base do pensamento iluminista, isso é, onde propõe a famosa frase Sapere Aude, que quer dizer lema latino que pode ser traduzido como atreva-se a conhecer, isso salientando a importância do pensamento autônomo. Ele também publicou muitos outros assuntos, incluindo as perspectivas políticas e teses sobre educação e a religião. Em seu escrito intitulado A Metafísica dos Costumes, de 1797, afirma que seria a liberdade e não a felicidade a base da concepção política de um Estado.